Então, a gente está começando hoje essa primeira palestra. Também estamos gravando no YouTube para que a gente tenha esses registros e tudo que a gente conversa aqui, muitas vezes a gente acaba perdendo, tá? Então, a ideia dessas palestras é toda quarta-feira, antes da gira, a gente vai fazer essa conversa sobre inúmeros temas, tá? A ideia é a gente se contemporaneizar mesmo e ir trazendo muito, não só do terreiro, como de espiritualidade de forma geral, dentro do que acontece aqui dentro do Ares. Então, para quem não me conhece, eu sou a mãe Alice, eu venho de Curitiba, do terreiro do Pai Maneco, uma fundamentação bem particular, assim, bem em cima do que os espíritos nos determinam, né? A gente não segue uma filosofia externa, a gente tem uma condução guiada pelas entidades, a gente não segue livros, a gente não segue regras, a gente segue esse desenho mesmo que foi colocado pelo Pai Maneco, que um dia se sentou a uma mesa kardecista e disse que ele era negro, que ele era preto velho, sim senhor, e que ele tinha o jeito dele fazer e fez esse convite, né, pra gente, pro Pai Fernando, e a gente vem até hoje trazendo essa mesma exata fundamentação. Isso não significa que é uma verdade fechada, é um fundamento e que vem funcionando e que está aberto a alterações a qualquer momento, porque eu acredito que tudo que a gente vai fazer de reconexão espiritual, ela precisa ser contextualizada e contemporaneizada. Toda a espiritualidade sempre teve com a humanidade ao longo de milhares de anos. A gente resgata muita coisa, as deidades, as memórias, e a grande questão é como aplicar isso na nossa vida. Então, quando a gente deixou de ser ali o Pai Maneco, Casa de Praia, Filhos do Pai Maneco, para se tornar asas, era para abrir questionamento a esse fundamento, era abrir outras vertentes, não só fechado em cima da Umbanda, mas também inúmeras outras formas de se acessar esse conhecimento interno espiritual, através de inúmeras coisas que a gente cultua paralelamente aqui, como o calendário maia, como a fraternidade branca, os grandes mestres, a astrologia, e inúmeras outras faces também do xamanismo, de etnias indígenas, de filósofos, pensadores. Então, tudo aqui a gente considera e em algum momento a gente vai estar relacionando. Então, a ideia dessas palestras é trazer aí um pouquinho da nossa experiência. Não vou dizer que é, como eu já disse, um saber fechado, tá? E nem uma verdade única. Aliás, eu acho que ninguém aqui, né, nem Jesus agradou a todos. Então, eu espero, no mínimo, com essas palestras, que a gente abra a nossa cabeça a ver o que serve, ver o que não serve. E se você não gostar, você não precisa nem seguir assistindo, tá? Então, hoje, pra gente começar, não vão ser conversas longas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre educação espiritual. Tá? Por que a gente vai trazer isso? Cara, como é difícil da gente entender qual é o nosso lugar, até dentro de nós mesmos, quanto mais dentro de outros lugares. A primeira coisa que a gente tem que atender, na minha opinião, claro, e é a busca de todos, é a nós mesmos. Então, o que o teu corpo espiritual determina? Como que você vai trabalhar, em primeiro lugar, antes do lugar que você está indo, antes de qualquer coisa, como é que você vai ter esse respeito consigo mesmo? Então, gente, antes de qualquer religião, crença, conselho que vocês vão levar do outro, desde uma psicóloga até um espírito de terreiro, até uma pessoa que você encontrou no ponto de ônibus, primeiro você olha para dentro, você reverbera a tua alma, o teu espírito interior, a tua sabedoria, para daí sim você ouvir o outro. Um grande problema das religiões é a gente tirar Deus de dentro da gente e olhar ele lá fora. A partir desse momento, essa verdade já se torna esquisita. Porque para toda a história existe uma interpretação, tá? E essa interpretação, as pessoas são diferentes. A gente não pode incluir todo mundo no mesmo balaio. Essa é a coisa que a gente vem trabalhando, que é essa igualdade. Mas por que existe uma igualdade? Justamente porque cada diferença importa, tá? Então, a primeira dica que eu dou é: sejam educados e cordiais com vocês mesmos. É a primeira dica de qualquer lugar que vocês forem entrar. Quem acredita nos seus guardiões, firma os seus guardiões.
Quem acredita nos seus orixás, firma seus orixás. Quem não acredita em nada, firme o seu nada. Quem acredita no seu anjo da guarda, então, não duvide da sua crença antes de entrar numa outra casa. Isso você deve à sua alma e ao seu desenvolvimento espiritual. Nada do que dizem, gente, nós somos um terreiro, nós aqui mesmo, extremamente jovem. Como que a gente vai pegar um médium e colocar nele essa responsabilidade, sendo que todos nós sabemos que mediunidade tem o fator do médium. Esse médium pode naquele dia não estar bem, pode não ter uma palavrinha, pode dar uma dupla conotação e você está ali completamente suscetível, muitas vezes, querendo uma resposta. Porém, a resposta estará sempre dentro de você. Então, tenha educação e cordialidade com a sua alma e antes de assumir aquela resposta que encaixou e que serviu, peça sinais, faça o seu movimento, analise muito bem para ver se vale a pena você mudar de opinião ou seguir em alguma direção movido por um grupo ou por uma religião ou por uma nova doutrina que você acaba de encontrar, tá? Então isso em relação a vocês mesmos. Agora vamos falar um pouquinho de como que a gente faz então para que a gente entre num lugar e a gente receba daquele lugar o que é bom e a gente consiga trazer para esse lugar o que também é bom. Então, eu comecei hoje, quando eu estava pensando nessa palestra, várias coisas que a gente percebe que as pessoas não têm realmente conhecimento. Muita gente aqui está chegando no terreiro pela primeira vez, como chega em vários lugares pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa, e eu sempre gosto de falar isso, não só no terreiro, como em qualquer lugar, você toma consciência da sua bolha azul. O que é isso? É o seu duplo etérico, é você manifesto e determinando o seu campo físico espiritual. Isso já vai te liberar de uma série de coisas esquisitas. A gente não chega em qualquer lugar, nem no lugar que você sempre vai igual um paraquedas, tá? A gente chega dentro de uma esfera positiva, dentro de uma esfera que você vai para esse lugar, você já vai refletindo o que você busca lá. Se você não tem nenhuma expectativa, você vai trazendo uma energia, porque qualquer casa que junte pessoas, você vai tirar dela aquilo que é bom para você. Se não for bom, é um treinamento de como fazer isso ser bom. Todo lugar é bom, gente, nem que seja para vocês aprenderem alguma coisa. Eu não acredito em busca espiritual em algum lugar ser ruim, tá? Como assim, se a gente está procurando uma coisa boa, algum lugar vai ser ruim? Vai ser ruim se nós permitirmos que aquilo nos toque de forma negativa, tá? Ah, mas a pessoa me mandou fazer tal coisa, me mandou fazer... Você não precisa fazer nada daquilo. Ah, mas ela me coagiu. Opa, bolha azul. Se ela te coagiu, você está sendo pressionado. Se você está sendo pressionado, você volta para sua bolha azul, agradece o conselho dela e vai-se embora. Ai, mas meu Deus do céu, não tem problema nenhum. Você chegou na sua bolha azul, você chegou com a sua proteção, você esteve ali, agradece de forma verdadeira, é que é aquilo que aquela pessoa tem para te oferecer. Agora você pega ou não, se você quiser, né? É como você vai numa doação de roupa, por exemplo. Você entra num brechó, você entra num lugar, você tem uma variedade de coisas. O que você vai pegar para você? Aqui muitas vezes chega muito disso, tem um monte de doação aqui. Nós pedimos doações para os indígenas. Você acha que é doação para os indígenas que chegam? Não. A pessoa vai fazer uma limpa na casa dela, tudo que não serve mais, ela joga ali. Não existe a personificação e isso é assim em todo lugar, porque nem sempre também a gente está disposto, a gente está naquele momento. Por isso que eu digo, a gente não pode se jogar de cabeça em qualquer situação, tá? Então, como que você vai fazer quando você chega nesse ritual e como que você vai se comportar e como que você deve agir num grupo que você acabou de chegar? A primeira coisa é observar. Regra 1, observe o comportamento de todos. Regra 2, observar não é reparar e ficar comentando. A gente não chega num espaço que as pessoas estão... Olha aquela ali não incorpora direito, aquela ali não sei o que é, aquela lá. Né? A gente tenta, evita, né? E ficar olhando e buscando. Eu entendo a curiosidade de todos, mas é uma falta de educação energética. E essas pessoas que estão aqui percebem essa pequenice. Por isso que eu falo, vamos sentir a energia e não vamos qualificar lugares por uma única vivência que você teve ali.
tá? Tem mais essa situação ainda também. Então, gente, a hora que você chega, você vai observar, mas você não vai ficar reparando em detalhes e sendo indiscreto com uma egrégora que está ali se preparando para trabalhar, tá? Você não vai ir ali, cutucar a pessoa e o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Acalme-se. Olhe aonde que você cabe, aonde que você pode estar. Quando você vê alguém ali que não esteja numa conversa, que não esteja num preparo. Muitas vezes a gente está aqui preparando uma oferenda, preparando uma defumação e a pessoa chega e começa. Mas onde é que eu vou? Mas o que eu vou? Né? Então, se você percebeu que a pessoa que está nesse ritual está fazendo alguma coisa, às vezes ela está manipulando ou ela está simplesmente concentrada, sozinha no cantinho, vamos buscar e respeitar, tá? Então, naturalmente, você vai encontrar o seu lugar, logo você vai encontrar essa pessoa, então, trazer um pouquinho de tranquilidade, trazer um pouquinho que todas as casas vão ter uma forma de acolher. Sim, aqui no Asas a gente é muito acolhedor, tem rituais que são um pouquinho mais fechados. Gente, fica e observa. Sempre vai ter uma orientação prévia ou alguém vai vir até vocês. Então, o terceiro item aqui da nossa listinha é controle a sua ansiedade, né? A gente cria aquela expectativa, a gente cria aquele negócio, a gente já sabe lá Deus o que é que vai acontecer e isso gera uma euforia energética que também não é bom para o teu trabalho e nem é bom para o lugar que você está indo. Então, nessa hora, você já vai também trabalhar essa sua frequência, você também já vai começar a se alinhar e você não vai precisar ficar procurando o melhor ângulo para selfie que você vai fazer no seu telefone. Gente, no intervalo da nossa gira, o nosso Congá é aberto. Quem quiser vir tirar foto, cheio de axé, todo mundo pode vir, tá? Se você quer tirar uma foto do ritual, achou uma música bacana, aqui no Asas, nós permitimos esses registros, pedimos encarecidamente que quem publica qualquer coisa nos marque, e é claro que vocês não vão dar um close em nenhum dos médiuns da casa. Esse é o pedido que a gente faz, por isso que esse movimento ainda continua aberto, porque a gente percebe a descrição das pessoas que frequentam a casa de buscar não expor ninguém, e isso é muito bacana. Porém, gente, não é toda casa que pode, e uma das maiores faltas de educação espiritual que tem é tu querer, em vez de sentir o momento, registrar cada flash, tá? Cada acontecimento de dentro daquilo ritual. Isso desconcentra os médiuns, desconcentra a hierarquia, desconcentra o xamã que está ali rezando, isso desconcentra todo mundo. Todo mundo tem uma preocupação com a sua autoimagem, por isso que eu quis reservar, parar todo mundo para a gente poder conversar, porque as coisas têm que ser organizadas. Então, celular, essa coisa toda, sim, existe esse momento, sim, aquela hora você sentiu, pode, mas seja coerente e sempre observe se esse tipo de atitude é permitido dentro daquela casa, né? Até porque, às vezes você sai tirando foto de qualquer ritual e você nem ficou até o final, você nem sabe o que é e você já sai falando coisas que é uma coisa muito mal educada espiritualmente. Começou um trabalho, se você entrou no trabalho, você entenda em que momento ele acaba para você. Não estou dizendo para você que você tem que ficar até, por exemplo, o final do último tilintar de uma gira. Mas existe um encerramento. Você foi ali, finalizou com aquela entidade, agradeceu a casa, foi para sua casa. Você não embola uma coisa da outra. Você não sai de uma consulta diretamente para uma mesa de boteco. Você está ainda dentro de um processo espiritual e essas entidades trabalharam. Então, esse processo também que você está tendo, esse cuidado nessa transição energética é muito importante também para você e para casa, porque depois volta aquela reclamação, sair daquela casa passando mal. Quer ver a falta de educação? Nem sei em que número que eu estou, acho que 5, olha, mas essa é de matar. Quando eu recebo ligação de filho de santo de outras casas, a primeira pergunta que eu faço é: você já falou com a sua mãe? 99% das vezes, não. Então, antes de questionar o trabalho de alguém, antes de você não dizer que você não gostou,
você volte a essa pessoa, você converse com ela, você busque orientação, porque às vezes acontecem algumas coisas e o problema não é da casa. O problema é que ficou uma situação ali em aberto e quando essa pessoa que me procura, que eu tenho sim essa ética muito firmada dentro de mim, que eu não interfiro no trabalho de outros pais de santo, a não ser que realmente já exista uma ruptura entre essa pessoa, esse vínculo, ou não é nem só pai de santo, como rezos de xamanismo, como outras doutrinas, como outras situações. Sempre volte ao seu dirigente e busque resolver, busque finalizar. Se você teve algum conflito, não houve como, claro que a gente vai te apoiar. Então, muita falta de educação espiritual, você sair por aí, né, passando mal e procurando ajuda em tudo quanto é terreiro. Você vai arrumar uma coisa que se chama quisila de santo, que é emendar uma magia em cima da outra e você vai quebrando e vai virando uma bagunça energética, tá, gente? Então, primeiro vá ao lugar de origem do seu problema. Se você não conseguir resolver, aí você vai procurar outra opinião. Tudo tem o seu tempo, gente. Espiritualidade não é passar o cartão e você sabe a data que você vai pagar e quando você vai receber o produto. Espiritualidade é no tempo do astral. Então eu vejo a pessoa vir aqui hoje, amanhã de manhã ela liga dizendo que ainda não tá bem, de tarde ela liga dizendo que passou mal, de noite ela liga dizendo que teve um pesadelo, outro dia... Calma, nem o santo sabe por onde começar, tá? Então às vezes a gente tá assim ainda com alguma sensação, mas eu sempre digo que a gente deve, depois de passar um processo de magia, esperar no mínimo uma lua para você ter certeza desses resultados. Claro que se você tiver algum desequilíbrio, passar de 1, 2 dias, você deve procurar quem te fez esse trabalho para entender o que está acontecendo, certo? Que mais? Vamos às má educações espirituais. Você não chega numa casa, num terreiro, eu vou falar um pouco mais do terreiro, mas isso também vale para outras situações, como você chegar numa roda indígena, pegar um tambor e sair tocando, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais aqui mesmo sobre o terreiro. E abre os teus chakras e fala, hoje eu vou incorporar, como quem diz numa balada, hoje eu vou pegar alguém. É a mesma coisa que eu sinto aqui. Tem gente que chega com o seu branco, com a sua suposta guia, porque escolheu que vai conhecer a Umbanda e chega, eu sou médium, eu sou de outra casa, eu fui embora de lá e agora eu tenho que me manifestar, e acha que por ele já ser médium e saber incorporar, que ele vai chegar numa casa e fazer a sua demonstração, que ele vai estar arrasando. Ele acabou de ir para a lista dos mal vistos pelo dirigente da casa, tá? Por quê, gente? Educação mediúnica e um bom médium não precisa dar espetáculo na casa de ninguém. Existe uma egrégora de força para cada casa. Existe um sistema de magia. Se você sabe tudo, que bom, saravá. Guarde para você que na hora que isso interessar para o dirigente, ele vai te procurar. Claro que se você tem uma situação, você vai se apresentar, se você precisa de uma ajuda, você vai perguntar, você vai pedir orientação de como entrar naquela casa, se você gostou, você vai seguir. Porém, nem aqui, e eu acredito que em nenhuma casa, ninguém chega em cima de um pedestal. Se isso acontecer, você se preocupa. Se o teu showzinho foi importante em alguma casa que você foi, vai ter preço. Por que eu estou dizendo isso? Porque terreiro que se fundamenta por espetáculo acaba com problema espiritual no final, tá? Não adianta, gente. Acaba numa cobrança, acaba numa situação, e isso eu entendo, porque infelizmente o nível mediúnico dos terreiros, ele é pequeno. A gente não está vindo aqui para literalmente baixar e um espírito se apropriar do nosso corpo. A gente está vindo aqui transpor para uma outra dimensão para que a gente possa se curar, para que a gente possa acessar um conhecimento. Não para que a gente adivinhe futuro, não para que a gente saiba do outro, não para que a gente deseje para o outro algo que não é da nossa conta. E eu não vou estar qualificando lugares. Para mim, o que eu estou me referindo de uma casa espiritual é aquela que atende a tua evolução espiritual. Porque para mim, casa que atende os seus desejos ou vende alguma coisa, eu não estou nem considerando e não vou falar sobre esse tipo de assunto. Eu vou me referir a realmente lugares que têm o mínimo de coerência, né, com isso, e não existe essa comercialização do sagrado, tá? Então, gente, fator falta de educação espiritual é você receber um trabalho e não levar esse feedback para
a sua casa para aquele dirigente, que com certeza, se é uma boa casa, com toda a humildade, ele vai buscar melhorar, ele vai buscar se aprimorar, ele vai te acolher de alguma forma. Então, gente, não deixem de dar o feedback, mesmo que negativo, porque isso nos faz melhorar, isso nos faz, cada vez a gente tá mais envolvido, assumir a responsabilidade do nosso rezo, da nossa magia. E errar está permitido. O que não está permitido é fingir que não errou ou fingir que não existe dificuldade em manipular magia, em manipular falas com relação à vida de outras pessoas, tá? Seguindo a falta de educação espiritual, gente, outra coisa que é bastante deselegante é esse tipo de perguntas simples, como o funcionamento da casa, diretamente dos dirigentes principais do terreiro. Então, às vezes eu tenho pessoas ali, uma fila na minha porta da minha sala, à beira de começar uma gira, com inúmeras situações complexas, e a pessoa quer vir para mim perguntar onde é que tira a senha. Ou seja, qualquer uma das 200 pessoas presentes sabe dar essa informação. Então, esse tipo de situação torna, às vezes, os pais de santo e os dirigentes mais recolhidos. Porque se a gente sorrir para a pessoa, ela acha que ela pode vir bater um papo. E não é que a gente não queira bater um papo. Nós estamos dentro de uma esfera com inúmeras coisas na nossa cabeça, tendo que resolver, tendo que fazer. E a gente, às vezes, acaba sendo mal educado devido à má educação alheia. Tá, gente? Então, muito cuidado, vamos deixar assuntos simples para quem você vê que não está ali ao centro daquele comando, daquele trabalho, e vamos deixar, sim, as suas questões espirituais para momentos oportunos. Você vai cutucar esse colega e vai dizer: moça, como que eu posso fazer para relatar um problema espiritual que eu tenho? Como que eu posso fazer para conversar com a mãe de santo? Né? Então, esse procedimento vai, com certeza, te levar a uma esfera de maior compreensão. O seu problema vai chegar dentro de uma esfera a ser resolvido dentro daquela sequência de situações que está na cabeça daquele paciente. Você vai ser extremamente bem recebido. Se você, às vezes, só bater ali na porta, ficar fazendo aquela pressão. Eu sempre brinco que eu tenho uns morcegos. Aonde eu ando no terreiro, o cara vem atrás de mim. Eu vou lá para trás, eu vou no banheiro, a pessoa tá na porta esperando, eu vou lá atrás, a pessoa tá atrás esperando, eu vou cuidar do meu filho, a pessoa tá na porta esperando. Gente, isso é uma loucura, é pior que obsessão, tá? Parem de perseguir os pais de santo, tá? Para de perseguir o cara dentro do terreiro, tá? Lugar de pai de santo na hora da gira, na frente do congá, tá? Se você precisa falar com o seu pai de santo, ou se você quer conversar com aquela pessoa, procure os canais de comunicação e agende o seu horário. Tá? Outra coisa aqui para ir fechando essa conversa que ninguém merece, tá? Terreiro, centro cultural, qualquer um desses lugares não é a casa da mãe Joana, tá? Vocês têm horário para frequentar aqueles lugares, tá? Não é aberto 24 horas por dia, não é self-service de magia, gente, tá? Esses lugares, como aqui, nós estamos abertos ao público de tal a tal hora. Para você bater nesse lugar, você precisa ter um agendamento se você não vai naquele horário. Então, parem de bater nos lugares para perguntar o que está acontecendo. Sair nos vizinhos perguntando o que acontece ali. Gente, muitas das casas que tocam tambor, seja do jeito que for, tem muito preconceito na vizinhança. Vocês não saem perguntando na casa dos vizinhos, não saem perguntando nos lugares o que está acontecendo ali, tá? Isso eu já vi acontecer em muita casa, não é só aqui não, tá? Isso acontece em muito lugar, as pessoas saem por ali perguntando, saem por ali batendo fora dos horários de gira. Toda casa hoje em dia tem, com toda certeza, ou um Instagram, ou um telefone para contato, ou um bilhete no portão, eu tenho certeza, tá? Então, essa educação espiritual, de você respeitar esse ambiente que nem sempre serve apenas para uma gira, muitos dirigentes moram no seu lugar de gira, outras coisas como aqui é um espaço de terapia, as pessoas estão trabalhando, ou às vezes tem até um trabalho espiritual acontecendo ali, num jardim, e quando você vê, tem pessoas entrando, tem pessoas querendo conhecer o espaço e você no meio de um ritual de magia. Então, educação espiritual, só frequente o lugar que você quer ir em momentos de cerimônia aberta. Se está dizendo lá, cerimônia fechada, significa que a cerimônia é fechada. Se está dizendo lá, visitas com horário agendado, visitas com horário agendado. Então, isso
deixa os nossos ambientes muito mais abertos, muito mais flexíveis a todos, se todo mundo puder cumprir as regras. Ou seja, a nossa casa aqui é aberta de domingo a domingo. O que importa é o que você vem fazer aqui. É só você comunicar, falar aqui com a gente, e se você precisar, você vai ser não só atendido, se for o caso, se for uma necessidade, de domingo a domingo, 24 horas por dia, dentro dos procedimentos corretos. Ou vocês ligam, viram uma ambulância passar na rua e falam, para que meu pai aqui tá passando mal, eu quero que leve ele. Não é assim, né? Você tem que primeiro ligar para o SAMU, você tem que primeiro fazer o seu agendamento, vai ter uma prioridade, vai ter uma situação, a situação é grave ou não é? É um risco ou não é? Então, toda essa avaliação, vocês têm aqui o nosso grupo Asas de Aruanda, tem ali telefone, tem o WhatsApp, e vocês podem estar nos acessando a qualquer momento. Como, eu não vou dizer que outras casas fazem isso, porque não fazem e também nem acho que devam fazer, tá? Mas a gente aqui faz. Por quê? Porque existe educação espiritual. Eu não tenho que reclamar, a nossa assistência aqui do Asas é muito educada mesmo, tá? É raro situações de manifestações extra, que eu vou encerrar aqui essa série de faltas de educação, que é bastante indelicado, que é aquela pessoa que quer competir com a engoma, né? Que é aquela pessoa que realmente quer chamar a atenção não só do grupo espiritual, mas como lá de fora também. Então ela canta mais alto, ela corrige, ela se expande e ela faz com que todos da assistência comecem a se sentir desconfortáveis, tá? Então, pessoal, sim, é para você sorrir, é para você brincar, é para você dançar, é para você relaxar, é para você se entregar, mas existe um ambiente com muita gente, comum a todos, e todos querem uma mesma coisa, que é se unir àquela energia que está ali. E muitas vezes essas pessoas acabam ganhando um destaque, tá? Então, vamos respeitar a nossa natureza, vamos respeitar esse espaço, essa educação, segurar um pouquinho, gente. Vamos controlar um pouquinho. Ah, mas eu não tenho controle. Poxa, você faz isso na rua, tá? Claro que quando acontece, a gente vai saber lidar aqui, e as entidades, elas sabem quando a pessoa realmente tem um problema, tá? Então, se a gente puder ter educação espiritual, também fica muito mais fácil da gente lidar com essas situações, tá? Então, manifestações de entidade dentro da casa, na assistência, querendo ajudar, claro que a assistência ajuda, mas não é se manifestando mediunicamente. A assistência ajuda manifestando energeticamente, tá, gente? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos do teu eu individual vindo ao terreiro, de como que você se comporta para também se proteger, e também, agora também quero trazer o lado daqui de dentro para fora, que também eu acho muito feio, quando os médiuns de corrente não são educados, né? Então, você médium de corrente também fica muito ligado, você médium velho, que fica reparando no seu irmão, que fica fazendo assim para ele na hora que ele canta errado, que fica reparando, que quer competir e que quer ficar também fazendo esse movimento todo, que distrata ou que quer ainda dar uma de pai de santo e dirigente para quem não é da nossa gira. Quem passa informação espiritual é apenas hierarquia. O resto vai passar para vocês o contexto geral, fundamento, explicações básicas, é claro. Então, esses médiuns de branco que gostam de dizer como é que tá vendo a alma do outro, como é que tá sentindo que o outro, não caiam nessa. Nenhum médium tem autorização de dentro de terreiro para ir ficar mandando recado lá para assistência, para dizer que cor que é a aura, quantas coisas que viu. Sabe por quê? Porque quando chega aqui dentro ninguém comprova nada disso. Quando chega aqui dentro, na hora de ver alguma coisa incorporada na sua consulta, não consegue. Como é que consegue na rua? Né? Então, não tem essa, tá, gente? Nada de ficar médiums aí, tá? Com as suas sensibilidades e com as suas visões, tá? Mantenha-se com a sua canalização para dentro da sua consulta, para dentro da sua intuição. E se você ainda não é médium de toco, por que será? Talvez seja porque você está criando muita coisa, em vez de focar
no seu umbigo, nos seus guias e na emanação do que está acontecendo no meio do trabalho, que é para onde todos devem estar movendo. Então, gente, hoje foi essa conversinha para a gente lembrar que a educação espiritual deve estar dentro de todos nós. Quem quiser deixar as suas questões, as suas perguntas aqui, a gente vai seguir respondendo. A gente tem o Instagram, a gente vai manter esse canal do YouTube ativo. Então, quem quiser já se inscrever. Toda quarta-feira, 6h30, nós vamos estar fazendo palestras. E vocês podem ir tirando todas as suas dúvidas. Esse é o combinado que eu fiz o ano passado, para que todo esse fundamento e tudo que a gente tem aqui fique registrado, que isso realmente acaba fazendo sentido para muita gente. Então, dando essa oportunidade para todos terem esse acesso. Então, até a semana que vem. Muito obrigada para todo mundo, que agora nós vamos para a nossa gira de boiadeiro. Tchau, tchau, gente.